HiCast começando. E aí, tudo bem, pessoal? Tudo bem, eu escutei vocês daí. Escutou? Escutou aí? Eu não escutei. Escutou, cara. Diga que você escutou. Escutei, Senão meu eu vou nobre. preocupar aqui comigo, ficar preocupado comigo, né? Não, fique não. Fico não? Tá Depois tudo piora. bem? Que é isso, Tudo tranquilo, rapaz, meu que amigão. é isso, rapaz. Sejam E mais hoje? bem-vindos aí ao nosso mais novo podcast. Hoje a gente tá aqui com uma figuraça, amigo, não vamos dizer amigo de anos, porque complica, Que é isso, rapaz? mas um amigo de infância e Da época de pai voinha. da Clara Pai da Clara. e uma pessoa bem renomada aí no meio da parte do meio ambiente. Aí sim. Estamos aqui recebendo o Luiz Ernesto, Valeu, nosso gente. amigo Luizinho. Acertaram até o pai da Clara. A parte de renomada aí, Que é isso? a pesquisa aí tem que melhorar. Mas é isso, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer tê-lo aqui também. Do Alano, e, enfim, que a gente se conhece desde criança, crescemos juntos. Então é um prazer e uma honra estar aqui. Show. Pra gente conversar um pouquinho, trocar ideia, né? Pronto. Massa demais. E aí, Fique à vontade. Show. nessa nossa dinâmica, queria primeiro você falar sobre... Primeiro, você saber como a gente se conheceu, né, de infância, como é que é. 1912, Não, é 14. 14, na época do Titanic. Na verdade, foi nessa viagem, né? Foi? Mas vamos lá, Escapou. continuando. Não, a gente se conheceu Rua Antônio Augusto, 2561, né? 2561. Era o Piedade endereço. ali, né? Piedade, Tinha Joaquim Távora, Joaquim né? Távora, né? Então a gente morava no mesmo prédio, né? Nossos pais eram amigos. E aí, claro que a gente acabou se tornando amigo também. Eu tenho um irmão, o Gustavo, né? O Alana, a Aline. Então a gente cresceu junto. Nossos pais eram muito próximos, né? Saíam juntos, a gente saía junto. Saía junto também. Escondido. Viajava junto? Viajar, E brincava na rua, né? Era outro tempo, né? Também, assim. Verdade. Brincava na rua mesmo, né? Rua mesmo. Não tinha condomínio fechado, como tem hoje, né? E se tivesse, ia pra rua do mesmo jeito, né? Foi o começo ali, anos 90, né? Sim. Vocês tinham o quê? Comecinho dos anos, final dos anos 80, na verdade, né? Vocês tinham o quê? Devia Quantos anos ter aí? ali uns 8 para 10 anos, pra né? 10 anos. Pelo menos a minha lembrança é essa, né? Eu fui morar lá, nesse endereço, né? Nesse prédio, em 79, com 1 ano de idade. 1 ano de idade. O Alana eu já não sei, né? Tu não sabe, Uns né? Não, 10 lembro, por aí não já? Não lembro. Eu lembro que a gente era muito pequeno mesmo. É. Não lembro. Agora, assim, Confesso que eu as não lembranças que eu tenho já ali, 88, 90, que a gente já tem uma lembrança do Alano, Eu era né? um pouquinho maior, porque eu me lembro que eu era bem novo, eu morava com a minha avó, já mais ali perto da Rui Barbosa, por ali. Ah, sim. E fui para aquele apartamento depois. Então, a Eu lembrança... tava ali bem pertinho, né, cara? Só que eu usava fralda. Com 10 anos, com 10 anos, que a gente tinha 10 eu anos. não tinha você 10 usava. anos usando fralda, não, cara. Não, com 10 anos usando fralda é demais, né? E aí era isso, crescemos ali, brincando ali, jogando bola na rua, né? Fazia os torneios ali de travinha e pintava a rua. Torneio de botão, que não existe Botão, mais. comandos em ação. Comandos em ação, a gente deixava, às vezes, montava as bases, não tinha um jardinzinho perto do muro. Isso. Ficava lá os bonecos, depois a gente subia, continuava a brincadeira no outro dia. E ficava naquele negócio. Tipo, a Tia Gorete comprava o brinquedo dele do Comandos em Ação, aí minha mãe comprava um outro pra poder a gente ter sempre complementar, não que igual. Sim. Igual era as roupas, que aí não sei qual era a onda delas, a gente tinha roupas com cor diferente. Banana de pijama. Banana de pijama. Eu tenho uma lembrança também, vendo esses bonecos aqui, de uma viagem que o Alano foi pro Rio de Janeiro. Não sei se... Tua mãe foi pro Rio de Janeiro. Foi. Não sei se tu foi. Sei que quando tu voltou, assim, trouxe um bocado de boneco do He-Man. Caraca, O Gato foi. Guerreiro. Gato Guerreiro, os foi, bonecos. eu fui. Foi um negócio assim... Eu me lembro, tenho essa lembrança, Mandíbula, né? A nave, que a o bicho nave entrava dentro, né? do- o boneco sentava dentro da sentava. nave, a nave verde, assim. Andava verde com E eu me laranja. lembro que ele voltou e eu me lembro eu indo na casa dele e a mãe dele tinham chegado de viagem e tinha ou ele tinha ido junto, eu não lembro. Mas eu Foi, me lembro acho que eu fui desses junto. brinquedos que ele trouxe do Rio, né? Que foi uma sensação, assim. Eu Era massa. me lembro bem desse dia, né? Gente, E aí, isso aí Não andava de nenhum. bicicleta, né? BMX. BMX, aí rodava, cara, pra você pensar, irmão, a gente rodava. Ia pro amiguinho, né? Era amiguinho que tinha uma loja de Tá bicicleta novo. lá. Eu peguei Se essa liga, né? época aí, Eu peguei. pessoa, É. E o clubinho, né, velho?
E tinha os clubinhos. O clubinho que a gente Clubinho, cara, que eu vi. é. Então, vocês estão mexendo, reformando ele. Eu passei agora pela... estacionamento hoje, né? O clubinho era uma casa, né? Porque a minha mãe era funcionária do DNR, o atual DENIT. E essa casa era do superintendente. Só que o superintendente não morava na casa. Então, acabava que os funcionários usavam, mas só a minha mãe usava. Caraca, Então, tinha uma piscina, tinha uma mesa de ping-pong, um totó, e a gente ia todo fim de semana pra lá, né? Então, era uma piscina particular. sim, Né? era. E a gente brincava lá. E E tem sempre. vídeos, né? Tem vídeos dessa Vídeos e época. tudo, velho. É. Nossa, é massa. Tem E vídeo os até amigos dos hoje. amigos iam também. Ia todo mundo, Era massa. Enfim, foi o legal. clubinho, caraca, foi é muito mesmo. bom. E aí depois o Alano saiu, né? Vocês se mudaram. Foi pra Santos Mudamos Dumont, pra né? Santos Dumont. Ali o quê? Final dos anos 90, né? Foi nos anos 90. Final pro comecinho, Aí, mas a amizade continua até hoje. E inclusive... Não. E aí, Tá de boa. inclusive, a gente, no meio desse percurso, a gente tem um grupo, né, que chama Das Antas, né? Que é o pessoal, só a galera daquela época, que era molecada, e hoje... Que morava ali na rua. Que né? morava na Porque rua. o WhatsApp tem essa... Dá pra unir, né? Isso. Aí o pessoal... Até viajamos agora juntos, uma boa parte. Uma boa Ficou parte. só o Alano e o Cristiano aqui, né? Eu e o Cristiano. Brincando de He-Man. Não, a gente mudou os brinquedos. Mas... Se veste de He-Man, né? Se veste de He-Man. Pois aí ficou eu e o Cristiano por aqui. E a turma viajou, a gente E foi a agora turma viajou. pra Inglaterra, né? Por exemplo, o irmão dele mora na Inglaterra, né? Tem outro que mora... O Thiago mora em Portugal. O Thiago em Portugal. Outro ele mora aqui, mas está passando meses agora na China. O André que André. trabalha na Petrobras e eles ficam fazendo serviço Tem lá. Plínio, que é Maceió, né? Plínio, É E isso. assim, estamos espalhados e sempre que a gente consegue estar junto, isso é massa, porque é uma coisa que a gente está falando aí de 90 para cá, né? Muito tempo, né? Muito tempo. Já quase 30 anos, né? Muita coisa mudou de lá pra cá. E assim, aí a gente foi se encontrando em vários momentos. O outro, aí logo depois, a gente começou a ser pai, aí já vai outra onda, né? Sim. A Clarinha, ela tem 11. Fez 11 em março. Então são... Caraca, ele fez em março também? Foi, em março. Então nasceu junto com o Noah. O Noah também tem 11. E é em março, 17. A Clara é 23. Olha Ou aí. 27. 27. Minha mulher vai matar. Corta, edita. 27 de março. 27 de março. Gente, cara, 10 dias, é massa. E aí, pronto, eu me lembro deles, bebês, a gente indo, mesmo esquema. Minha mãe ia pra casa da tia Gorete, a gente se juntava lá, um almoço, alguma coisa, um aniversário, e tava lá os dois, cada um em seu cercadinho, ou então rodando, eles pequenos. É uma coisa que a gente precisa, inclusive, unir mais, né? São coisas que a gente... São ciclos, né? São ciclos que vão... Já teve momento de ficar mais afastado, né? Isso, por questões mesmo. Eu já morei fora, né? Enfim. Mas sempre tem um contato, né? Mais próximo, mais distante. Tem esses ciclos, né? E é até importante, assim, interessante, muito nos interessa saber como como foi essa dinâmica e como ainda é, né? Cara, é assim, sempre tem um contato, nossas mães são muito amigas, né? De se falar direto. Sim. A gente cresceu junto. Claro que em algum momento você vai tendo interesses diferentes, isso é natural, né? E aí há um afastamento que às vezes é comum e é normal. Isso acontece com todos os amigos, né? Sim. Eu acho que eu não tenho nenhum amigo que eu possa dizer que a gente ficou, assim, cresceu junto e está junto sempre muito próximo. Sempre há momentos que você está mais próximo, está mais distante. De uma pessoa que eu fui muito próxima, que eu posso dizer que eu cresci junto e assim sempre foi próximo, era o Siddhartha, né? Isso. Que era um primo meu que infelizmente faleceu no ano passado, muito jovem, né? 46 anos, da minha idade, da nossa idade, né? Da nossa idade. Mas também primo, né? Isso. Então com o Alano foi assim. E o Siddhartha, ele também era como se fosse da galera da rua, porque ele sempre estava lá. Tava lá, ia pra minha casa. A gente ia pra casa dele, passar o final de semana, né? E aí, então, assim, com o Alano foi assim também. Quando ele se mudou, acho que afastou um pouco, né? E fica nesses ciclos, assim. Perde um pouco o contato, volta, perde um pouco o contato com a tecnologia, né? Facilitou um pouco mais, o WhatsApp facilitou um pouco isso. Né? Desse contato quase diário, né? Porque o pessoal fala ali no grupo, faz uma piada, uma brincadeira, posta uma foto, aí você vê, né? E é isso.
Achou que eu tava silencioso, mas... E vai assim, a gente vai organizando coisas, por exemplo, fez a viagem, juntou quem condições de, deu certo ir, encaixou para poder ir. Aí foi uma galera que a gente via moleque, meu irmão, as fotos, né? Foi meio que coincidência, porque a galera ia, eu também ia, e coincidiu da gente estar junto em Cambridge, na casa do meu irmão, no mesmo período, né? Bater, o pessoal conseguiu encaixar e ir lá. Fomos também para a Escócia e foi no mesmo período, embora tenham sido assim, viagens diferentes. Sim, né? certo. Mas foi casando as datas um pouco, né? E aí acabou se encontrando nesses lugares aí. Massa, né? massa. Na verdade, eu voei, fui eu que voei um pouquinho. Eu tinha me referido, eu tinha entendido que estava falando dessa questão de às vezes estar, de às vezes não estar, sobre a Clara, né? E aí agora eu vou refazer, vou trazer, né, para isso. Como é essa coisa, né, essa dinâmica de tu tá viajando e aí vem, como é que foi a infância, a primeira infância? Não, com a Clara, cara, é o seguinte, quando a Clara nasceu, eu trabalhava em Mossoró. Certo. Né? Eu era professor lá da UFERSA, que é a Federal do Semiárido, né, que tinha em Mossoró. Então, nessa época da gravidez da minha esposa, ela ficou, a gravidez, eu ia segunda e voltava sexta. Então, ela ficou a gravidez só. Foi muito complicado, assim. Depois eu comecei a concentrar a carga horária, e aí eu comecei a ir na terça, voltava na sexta e tal. Mas eu passava quase a semana fora, quando ela era muito criança. Quando ela nasceu, por sorte, eu estava de férias da universidade, né? Então, o primeiro mês eu consegui passar em casa, né? O primeiro mês dela, de nascida, foi justamente no período de férias da universidade. Então, tinha tido uma greve e o semestre estava quebrado. Então, em março, abril, né? Mas foi assim, eu passava a semana fora. Eu lembro quando eu chegava na sexta-feira, minha esposa estava no sofá com ela, e eu abria a porta, ela olhava e falava assim, não. Mas aí, isso já em 2015, eu passei no concurso da UFC, né? E aí, pronto, aí fiquei em casa direto, e essas viagens que a gente faz, a Clara foi em todas, né? A Clara tem 11 anos e conhece 11 países. Pois é, tá vendo? Já conhece 11 países, a Clara, né? A Agora primeira viagem dela para o exterior foi com 1 ano e 4 meses. Quando meu irmão morava na Áustria e a gente foi para lá. Ela foi com 1 ano e 4 meses. E aí, desde então, toda viagem que a gente faz, eu e minha esposa, a gente faz, a Clara vai também. Maravilha. Isso é massa. Né? Maravilha. A gente nunca deixou a Clara de levar para canto nenhum, né? Minha esposa faz questão. Mesmo desde bebê, desde né? 1 ano e 4 meses. Eu me lembro que no avião, a minha esposa foi com ela no braço, ela disse, eu cheguei com o braço dormente. Né? Porque foi segurando aqui. Tinha um bercinho no avião, ela não ficou no berço. Né? E um voo de 8 horas aí, segurando, e conexão. Né? Mas a minha esposa, ela faz questão de levar, e eu acompanho isso também. Assim, acho massa. Acho massa que a Clara, com 11 anos, conheça 11 países. Eu só vim sair do Brasil com 30 e tantos anos já. Primeira vez que eu saí do Brasil, eu estava no doutorado. Pra você ver, né? Quando eu fui estudar lá nos Estados Unidos. E ela já com 11 anos já... Então, é um legado que a gente pretende deixar, né? É isso que a gente quer dar para ela, essa cultura, né? Claro, as primeiras viagens ela não lembra, mas as últimas ela lembra todas. Essa de agora foi fundamental. Assim, né? Maravilha. Maravilha. E tô falando essa questão do legado e tudo mais, uma coisa que eu acho massa, eu acho interessante, e inclusive, depois que a gente começou a conversar mais, né, e por força até mesmo do grupo, eu vendo você postar a sua o que você até disse, que é o seu melhor programa, inclusive, a Clara tá, na livraria, naquele sebo lá também, ali pela, né? E você vai, cara, hoje foi alguns valorizinhos aqui que eu deixei, então, e vem com vários livros, e eu vejo que ela curte, né? Curte. Eu e a minha esposa, a gente curte muito ler, né? A gente tem uma biblioteca relativamente grande, assim, com um pouco mais de 2.000 livros. E ela, desde criança, que lê também. Então, por exemplo, agora a gente estava viajando lá para a Escócia e a gente foi lá nas locações lá do Harry Potter, né? Aquele viaduto que o trem passa, a gente foi lá, o trem passou na hora que a gente estava lá, né? E aí, imediatamente, ela começou a ler lá no Kindle. Minha mãe tem um Kindle, eu ainda sou muito
Moda antiga, Retrô. old fashion. Old fashion. Eu gosto do papel, cara. Eu gosto do cheiro, né? Do papel. Meu irmão fica louco, porque ele fala assim, papel vai acabar, vocês estão malucos, né? Cabe tudo nesse bichinho. Minha mãe também adora, mas eu ainda gosto do livro, do papel. Cara, às vezes tira foto no porta-mala do carro dele saindo a livraria. Meu irmão, não é um, são vários. Eu sou muito... que não inventou nenhuma pegadinha lá de fazer uma mágica assim pra ela. Não, ela já... Mas assim, o fato é que depois ela começou a ler um livro do Harry Potter durante a viagem, né? De 700 páginas, cara. Ela terminou rapidinho. Então ela tem esse hábito mesmo da leitura, que eu acho que de ver, tanto eu quanto a minha esposa, a gente lê muito, né? Tipo o Nicolas, viu? Nicolas ali é um comedorzinho de livro. Inclusive, ele até falou, que você tinha falado, né? Que a gente saiu para agora, ficamos uns dias fora daqui de Fortaleza, e a gente acabou que eu falei, não vai levar videogame, não leva nada. Aí aí o filho dele tá dizendo pra gente, não, tio, eu entupi de livro. E ele leva o livro e o Kindle também. Então tá com as duas realidades, ele tá na interseção aí. Tá na transição. Claro, é uma realidade, assim, a gente fica atrasando, né? Mas eu não sou saudosista, não, sabe? O pessoal fala assim, naquele tempo é que era bom. Não, eu acho que o tempo bom é hoje, né? Hoje é o tempo bom. Mas né? tu aluga fita ainda? Não, aí também nem tem mais, né? Mas alugamos muito, né? Filme de ninja, né? Acabou o Distrivídeo, né? A última, dos moicanos aí. Mas questão de adaptação também. É porque eu gosto de ter, né? Então, o livro físico, você tem... Inclusive, antes de vir para cá, eu estava relendo um livro que eu terminei recente. Então, eu peguei... E eu acho que isso facilita um pouco, né? Cara, é porque eu estou na viagem agora de estudar a ciência das religiões. Massa. Né? Então, eu tenho estudado muito essa parte de história do cristianismo e tal. Eu sou muito materialista, né? Eu não acho que há nada além do que está aqui. Sim. Mas gosto de entender a história, como é que isso se formou, porque isso tudo é produto da história, né? E do ser humano. Então, era um livro que eu estava relendo, porque a gente viajou agora e visitamos alguns lugares da história lá do cristianismo. Bate aquela coceirinha aqui, peraí, quero entender isso. A gente visitou uma grande catedral lá perto de Cambridge, né? Que é citada no livro, né? E aí eu voltei, porque depois que você vai no lugar, você tem outra perspectiva, né? Isso, é verdade. Então eu estava relendo o livro, algumas partes do livro, com outros olhos, com o olho de quem agora viu o lugar que o cara descreve no livro. O livro é o mesmo, o livro é o mesmo, mas que muda, né? Exatamente, Então eu tava... E é isso, é o fato do livro estar ali para você pegar. Não sei se no Kindle eu iria procurar lá. Eu não acho que seja... Ou às vezes eu tô com mais de um livro aberto, né? Olho um, olho o outro e tal. Mas eu entendo que é bom, o Kindle é massa, eu acho que o futuro é isso mesmo, né? Mas, inclusive, essa semana, agora, domingo, eu recebi do Vladimir, que é o dono da Arte Ciência, né? Que é a livraria que fica aqui na 13 de maio, que é muito meu amigo, ele me mandou um vídeo, ele comprou uma biblioteca de 25 mil livros. Nossa! E aí ele está convidando as pessoas mais próximas para visitar, para se tem interesse, porque ele vai vender, né? Os livros e tal. E aí ele me mandou um vídeo, é inacreditável, né? Biblioteca super organizada, os livros super conservados e tal. E é isso. O Nicolas já, né? E a Clara tem a bibliotecazinha dela, com os livrinhos dela, né? A gente sempre fez questão. Ela tá montando. Quando ela era pequena, a minha esposa fez um revisteiro, né? Assim, na parede, que ela tivesse acesso. Perfeito. Então ela ia lá, pegava e guardava a revista ou o livro que ela queria, né? Então hoje a gente tem uma estante de livro, ela tem uma prateleira com os livros dela, excelente, né? Isso massa, muito massa. Isso acho que é interessante. É uma ideia legal. Isso, é uma ideia boa. E assim, eu puxei muito e comecei, até uma vez acho que eu postei lá no grupo, galera, peguei uns livros aqui, botei incentivo do Luiz, eu fiquei... E realmente eu tento ver isso, tem da minha cabeceira, não na intensidade, né? Ainda que eu gostaria e que eu consiga fazer, mas eu tô pegando. Eu gosto muito realmente do livro mesmo também. O livro físico. Mas sabe uma coisa bacana que eu fiz lá com os meninos? Na verdade, os 4, né? Leitura em família. Todo dia a gente lê 3, 4, aí tem dias que lê mais um, lê mais outro, aí quando vê 10 páginas, a gente já leu ali. Né? Ou então eu leio um pouco, aí passa para o Nicolas lê um pouco, o Vinícius lê mais um pouco, a Lívia lê mais um pouco, né? E aí volta, e isso é um programa também, né? Uma dica aí para dinâmica familiar, quem quiser integrar isso, né? A minha esposa, quando ia botar a Clara para dormir, sempre lia livro para ela.
né? Pois é. Eu, quando botava, confesso que eu botei pouco. E eu cantava. Mas a minha esposa... Depois cantei um pouquinho. Não, aí é demais. Mas eu cantava umas musiquinhas pra ela, né? Não, eu tava brincando, cara. Não, tudo bem, não vou cansar o ouvido de vocês com a minha voz encostada. Mas a minha esposa lia, né? Livro. Então, desde muito pequenininha que ela lia historinhas. Hoje ela vai dormir, ela lê só. Não quer mais que ninguém leia, né? Tá com 11 anos, aí entrando na adolescência, né? Mas quando ela era pequenininha, minha esposa lia pra ela pra dormir. Né? Então, acho que criou esse hábito também por isso, né? Sim, sim. E é massa, é massa. Mas testa aí, daqui a um tempo aí, sempre que puder. Vamos ler aqui, todo mundo junto, né? Leia um pouquinho pra gente aí. A gente leu muito pra ti, agora tu lê pra gente, né? É uma boa. Pode ser. Realmente é interessante puxar isso daí, porque é uma coisa que eu posso ver, é mais uma dica que eu pego para eu fazer isso em casa. Eu acho que é aquela coisa, né, que a gente hábito. sempre conversou. O que a gente puder ali inventar para ter ali, né, momentos, invente. Né? Vamos brincar aí de boneco aí, cara. Na pandemia a gente brinquei muito de boneca. Né? Que nem quando tu brincava falando. De boneco, né? Tem uma diferença sutil aí, né? Mas eu brinquei muito de... Manziação, He-Man. Brinquei na pandemia com ela, aquele bonequinho que agora eu esqueci o nome, que é uma surpresa. Você compra, tem uma... Kinder Ovo? Não, é uma bonequinha que você não sabe. Ah, sim, que é um ovozão. Tem um ovo, Cara, agora eu esqueci aquilo ali. Tem uns acessórios também, enfim. Na pandemia... E você ainda tem essa do fator surpresa. Você pode comprar dois e vem a mesma boneca dentro. Uma bola, né? Como que é o nome dessa? Esqueci. Mas enfim, né? Mas é isso, cara. Então a Clara tá nessa, assim, tá com 11 anos, né? E já tá bem independente, né? Tá na casa de uma prima agora, que mora em Portugal e se gostam muito. Então tá desde ontem lá. Aí já disse que não quer ir embora hoje. Eu confesso que tá ótimo. Tá sossego também é importante, né? Ter um momento bom pra todo mundo, né? Todo mundo. Pra ela também, porque ela mal tá vê essa curtindo, prima, né? Elas se falam muito pela internet. E ela tá aqui em Brasília. E ela tá aqui. Desenvolve muita coisa aí, autonomia, né? Habilidades sociais. Isso. Né? Afeto, é muita coisa, isso mesmo, é importante. E outra coisa, a gente sentir falta, né? Também. Tá bom, eu quero ver meu pai e minha mãe agora. Já passei foram 15 dias agora grudados, né? Isso. Então, vai ali um pouquinho, dá uma volta. Passa mais tarde. Isso. Não é pra dizer, fica na sua avó. A avó também tava, né? A avó tava, né? É isso aí. Isso é que é massa. E o Yuruzinho falando sobre essa questão das viagens e tudo mais. E aí ele para quem não sabe, ele é o cientista-chefe da Secretaria de Meio Ambiente, né, aqui do estado do Ceará. Nos explique isso. Porque, assim, para muitas pessoas, eu confesso que fui aprendendo e fui lendo, fui pesquisando, vi você em alguns outros pontos, em outras entrevistas. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua nova função, que você já está há alguns anos nela, né? Tá com vai fazer 2 anos. 2 anos, né? Como funciona? Como foi que você foi chamado? E o que é que o cientista-chefe? A gente fica pensando assim, cara, o cientista-chefe é... E como a Clara vê isso? Pronto, cara, a Clara, ela... Nem sei como é que ela vê isso, pra falar a verdade. Pergunte pra ela, então. Fica a dica de... E aí, né? Não, ela brinca, né? Ela imita que eu atendo o telefone, né? Porque era o secretário Bruno, né? E aí perguntaram, qual é a palavra que seu pai mais fala? Ela disse, oi, secretário. Que o secretário ligava, né? Não, mas eu, na verdade, assim, eu sou biólogo, né? Fiz ciências biológicas na UFC. Depois eu fiz mestrado em ciências marinhas. E aí fui fazer doutorado em oceanografia, passei um tempo nos Estados Unidos, no doutorado, que a gente chama de sanduíche, né? Você faz metade lá, metade cá. Sim. Então, fui para Washington, fui para Nova York. Voltei, aí fiquei 3 anos em Mossoró, que eu já falei aqui, né? E em 2015 eu fiz concurso na UFC e entrei lá no Labomar, que era onde eu tinha feito o mestrado. Então, eu estou no Labomar, que é ali na Abolição, né? Instituto de Ciências do Mar, que ficou muito bem falado agora com a história do aquário, né? Sim. A gente até brinca lá assim, quem não sabia o que era o Labomar agora sabe, porque o aquário, onde era o aquário, vai ser o prédio do Labomar. E tal. E isso é real mesmo. Real, já vai licitar, já vai começar a obra. Eu sabia porque eu escuto esse nome desde moleque também. A tia Fátima e a tia Vlad lá, minhas amadas tias. Sim. Trabalharam lá. No Labomar? São engenheiras de pesca. Vlad aí? Fátima Ripardo. Mas faz tempo.
Enfim. Então, e aí... Então, eu sou docente lá no Labomar, desde 2015, né? E o Cientista-Chefe é o seguinte, o Cientista-Chefe é um programa criado no governo Camilo Santana. Qual era a ideia? Era colocar alguém da academia dentro das secretarias para trazer soluções de ciência e tecnologia para o setor público. É comum professores da UFC, da UES, da Unifor, serem convidados para compor governos. Então, por exemplo, o presidente da FUNSEMI é meu colega no Labomar, que é o Eduardo Sávio. Mas ele se afasta da universidade. Então, ele fica afastado para cumprir essa função, tá? O cientista-chefe não. O cientista-chefe, você não se afasta. Você continua com as suas atividades na universidade, mas dá essa força, faz essas ações para o governo do Estado. Então, é uma lei, né, isso foi criado por lei, dentro da FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Amparo ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado. Paga as bolsas de mestrado, doutorado, projetos de pesquisa, ela financia. Então, as secretarias, elas pedem, fazem um projeto para o cientista-chefe e aí é implementado. Então, por exemplo, o primeiro cientista-chefe, se não me falha a memória, foi o de segurança pública, com aquele projeto chamado Espia. Sabe esse negócio das câmeras que tem na cidade? O carro passa e pela placa ele sabe se o carro é roubado, e acompanha e aciona a polícia. Foi desenvolvido na UFC. Então, por exemplo, a universidade ela já faz uma série de ações que, às vezes, não é aproveitada pelo setor público, porque fica muito encastelado, né, nos muros da universidade, suas torres de marfim, né, os cientistas falando para si mesmos. Então, essas pesquisas eram desenvolvidas lá e, às vezes, ficavam lá, endógenas, né? E o cientista-chefe ele visa tirar isso de dentro da universidade e jogar no setor, para o setor público, para a política pública. Para aplicação mesmo. Para aplicação. Aí tem o cientista-chefe da saúde. Uma das ações do cientista-chefe da saúde foi o capacete Elmo, que foi muito usado na Covid. Né? Uma equipe, mas cientista-chefe da saúde. Então, começou com saúde, educação e segurança pública. E dados. Tem o de dados, cientista-chefe de dados também, que é bem legal. Mas, enfim. E aí, a professora Osileia, que era diretora do Labomar, ela convenceu o Arthur Bruno, que era o secretário de Meio Ambiente, a montar um programa cientista-chefe meio ambiente. E um colega meu, que é o professor Marcelo Soares, foi o cientista-chefe. Ele e a Osileia montaram esse projeto, junto com o Arthur Bruno, né? E o Arthur Bruno, então, elencou o que é que tinha de prioridades na secretaria e o que o cientista-chefe poderia ajudar. Então, começou o programa Cientista-Chefe Meio Ambiente. Eu posso falar de algumas ações, mas só para não interromper assim, essa sequência, né? E quando foi em 2022, o Marcelo foi passar um ano na Alemanha como professor visitante, na Universidade de Bremen. E aí ele não podia mais continuar como cientista-chefe, né? E aí, como a gente era muito próximo, porque a gente tinha sido coordenador e vice da pós-graduação, ele foi coordenador. Eu fui vice no mandato seguinte, eu fui coordenador e ele foi o vice. Então, a gente já trabalhava muito afinados, né? Na pós-graduação, ele me chamou para ser cientista-chefe, para ficar no lugar dele, né? E outra coisa assim, eles exigiam que o pesquisador fosse bolsista do CNPq. O CNPq é o órgão federal de fomento à ciência e tecnologia. Certo. E aqueles professores que têm muita produção, que publicam muitos artigos, que formam muitos alunos, eles ganham uma bolsa, né, do CNPq, que é o que a gente chama de bolsa de produtividade. São poucos os que conseguem. E eu sou bolsista de produtividade. Então, quando você é bolsista de produtividade, isso eleva um pouco o status. Você é bolsista do CNPq, que nem todo mundo consegue. Né? Então, era muito bom para o cientista-chefe que ele fosse bolsista do CNPq. O Marcelo era e eu sou. Então, daí foi que eles escolheram o meu nome para ficar no lugar do Marcelo, né? O Marcelo ia ficar um ano, ele ficou um ano, ele voltou, e aí eu falei, olha, toma que o filho é teu, né? Eu vou ficar um ano e quando tu voltar eu te devolvo. Mas aí ele voltou com outros planos, né? A mente dele mudou nesse meio aí. Na verdade, ele continua comigo no cientista-chefe, mas ele está com outros projetos. Agora, a gente está com uma estação científica lá em Jericoacoara, né? E ele está liderando isso, enfim, aí projetos também que a gente tem. E aí a gente desenvolve esses projetos que a secretaria quer. Né? Então, por exemplo, o secretário Arthur Bruno, na época, ele disse a gente precisa fazer a lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção do Estado. Né? E essa é uma informação que já existe na academia.
O que falta é juntar, né? Então, a gente junta. Então, a gente tem projetos. E aí, o mais famoso de todos é um projeto que está começando agora, que é o Restaura Cocó. O Parque do Cocó teve um incêndio, né? Tá. Em janeiro de 2024, agora desse ano. E a atual secretária, que é a secretária Vilma Freire, ela falou assim, professor, é o seguinte, a gente precisa ter uma ação para essa área, para restaurar essa área do incêndio e tal. E aí o papel do cientista-chefe qual é? É convidar as pessoas, né? Então, por exemplo, o Alan é um especialista em restauração ecológica. Então, eu chego para o Alan e falo assim, cara, é o seguinte, a gente tem uma verba, eu queria que tu coordenasse esse projeto. Você recebe uma bolsa, né? E você monta uma equipe de bolsistas, de mestres, doutores, graduados, enfim, você monta a sua equipe. E aí você desenvolve esse produto e entrega para a secretaria. Então, a gente tem dezenas de entregas para a Secretaria do Meio Ambiente, né? Nesses últimos 4 anos de cientista-chefe do meio ambiente. 2 do Marcelo e 2 meu, né? Inclusive, o telefone tocou agora, era o secretário ligando aqui. Depois eu retorno. O secretário adjunto, né? Lá, 02. E é isso, cara. E a gente tem feito, assim, contribuído muito com essa questão do meio ambiente do Estado, né? Com essas políticas voltadas. Então, por exemplo, a gente está fazendo plano de manejo e criando unidades de conservação. Uma metodologia muito mais barata. Como é que o Estado fazia isso? Ele contratava empresas, que é muito mais caro. Então, a gente tem uma metodologia nova, que já tinha sido desenvolvida na academia, que a gente está colocando em prática. E aí, a bolsa, ela é um valor menor do que você pagaria para um profissional de uma empresa, porque você já é professor, você já tem seu salário de professor, a bolsa é um extra, né? E aí, também os produtos são importantes, porque quando você publica isso vai para o seu currículo, né? Então, a gente tem hoje, são 7 produtos no Cientista-Chefe, 7 projetos sendo desenvolvidos no Cientista-Chefe do Meio Ambiente. Eu estava lendo um planejamento costeiro e marinho. Planejamento costeiro e marinho. Né? É um deles também, desses... Esse foi um que começou e já acabou. Ele entregou o Atlas Costeiro e Marinho do Estado, né, com todas as informações, e uma plataforma online que você entra, www.pedea.ce.gov. Você botar PEDEA no Google, ele aparece, você clica lá, é um mapa, tem todas as informações que você quiser saber do litoral do estado do Ceará. Você clica e aparece no mapa. Por exemplo, onde joga a Altinha, você clica e aparece onde existia referências levantadas em bancos de dados, né, de que essa atividade acontecia em determinado lugar. Então, tem onde é que passa... onde é que tem bloco de petróleo, onde é que tem rota de navegação, comunidades tradicionais, enfim, são 300 e tantas informações. Com relação a que a gente estava até conversando nos bastidores, que foi impactos também que a gente teve. Icapuí, né? Antigamente, Icaraí, né? Muita gente vê, não sei se está nesse mapeamento aí. Na verdade, assim, tem o cientista-chefe da erosão costeira, que é ligado à Secretaria de Infraestrutura, que é o professor Luiz Parente, que foi antigo diretor do Labomar, hoje aposentado. Ele é o cientista-chefe da erosão costeira. A gente tem no cientista-chefe do meio ambiente, a gente tinha um projeto, que era o de planejamento costeiro e marinho, que tratava um pouco disso, né? A gente estava, por exemplo, atualizando a linha de costa. Vocês devem ter ouvido falar, ficou muito famosa a questão dos terrenos de marinha, né? Privatização das praias. O que é o terreno de marinha? 33 metros da linha de maré alta de 1870, que já era, né? É tanto que o edifício São Pedro, ele está em terreno de marinha. E foi doado para o UFC, não sei se vocês souberam, né? Foi demolido o edifício São Pedro e ele está em terreno de marinha. Mas o São Pedro está a 33 metros do mar? Tá, porque em 1870 o mar estava ali onde é hoje a avenida da Praia de Iracema. Então ele está nos 33 metros, ele está em terreno de marinha até hoje, né? Embora o mar esteja recuado, né? Então a gente estava atualizando essa linha de costa com dados mais precisos, com GPS, né? Para ajudar, talvez, na mudança até dessa lei, né? Porque não faz mais sentido, né? Aqueles imóveis que estão do outro lado da avenida estarem em terreno de marinha, na maré alta de 1870. Mas, enfim. Então, esse era o planejamento costeiro e marinho. A gente teve o SIG ambiental, lista vermelha das espécies ameaçadas. A gente fez a lista das espécies ameaçadas, o grau de vulnerabilidade que cada espécie tem, porque existe uma lista, né? Se está criticamente em perigo, vulnerável, sem preocupação. Então, a gente fez para todas as espécies de vertebrados do estado. Só aves, são mais de 400 aves. A Clara viu isso? Clara viu. Das espécies? Clara viu, mas assim, tem uma coisa interessante, cara. A gente às vezes pensa que filho de peixe, peixinho mas a Clara não curte muito biologia não, sabe?
Certo. Ela... Mas aí assim, desculpa, tá só te interrompendo. Não, é um parênteses. Se você não me interromper, eu vou passar a tarde aqui falando. Não, fale. Mas assim, um parênteses, né? Existem momentos em que tu tentou e percebeu que tinha assim não, pai, eu não quero saber disso. Teve tal. várias vezes. Quando era criança, é muito comum, né, que os pais queiram refletir nos filhos as suas preferências, né? Sim. Às vezes a pessoa até esquece que aquilo é um outro ser humano com Sim, outras. sim. Tem pai que veste igual, né? Bota roupa igual, biquíni igual, maiô igual. Eu acho que isso não desindividualiza a pessoa. Sim. Quando você torna ela igual ao outro, você está dizendo que ela não é ela é aquele maior. Eu acho que cada um tem vestir a roupa que quer, que não precisa ser igual. Né? Ela é ela e eu sou eu. Mas claro que no começo, né, ia pra praia, aí mostrava os bichos, aí ela tinha nojo de pegar, não queria pegar, tinha medo, tinha não sei o quê, não queria, né? Então eu vi desde cedo assim que ela nunca se interessou muito, né? E eu acho que a Clara é de humanas. Eu acho que ela vai para a área de humanas, mas isso não é nenhuma frustração, não, entendeu? Sim. Muito pelo contrário, eu acho ótimo que ela siga o caminho, né? Sim, dela. sim. Que não necessariamente é igual ao meu e da minha esposa, que é bióloga também, embora seja da área médica, né? Minha esposa é professora da Faculdade de Medicina da UFC. Claro, ela se interessa, assim, de ver, de curiosidade, né? Quando ela vai no Labomar, a gente tem lá os bichos, as coleções, ela vê, mas ela não é entusiasta, né? Digamos assim. Quando era menorzinha no colégio e na creche, um pouco. Quando teve aquele acidente de óleo, do derrame de óleo, lá no Labomar a gente se envolveu muito, né? Com isso, a gente descobriu a origem, né? Provavelmente é um navio naufragado. Então, a gente foi muito na mídia também. E ela contava isso na escola. Aí eu dei uma palestra lá para os coleguinhas dela, né? Que massa. Para falar do óleo e tal. Então, isso é legal. Mas não é uma coisa que ela... eu vou fazer também, né? Não, com certeza. Isso é em parte muito bom, né? Como tu falou, ela vai buscar ali o caminho dela, o gosto dela. Sem influenciar, a gente no começo você quer mostrar, você quer, né? Mas desde o começo eu percebi que ela tinha medo, ela tinha nojo de pegar nos bichos, né? Mas é tipo assim, olha aqui como o papai e a mamãe brincam, né, no trabalho, né? Isso aqui, escolhe a tua, mas olha aqui a nossa. Não, isso aí tem, né? Tem, quando o Labomar, a gente tem um barco, né? Um barco de pesquisa. Então, eu já levei ela no barco. Massa. Tal, mas ela vai para a área de humanas, assim, tenho quase certeza. Ela não é boa em matemática, acho que ninguém é. Inclusive, o Luizinho faz mergulho. Eu tava vendo um documentário. Tu sabe por que os mergulhadores, eles botam o negócio aqui e pulam para trás do barco? Eu sei. Agora tem que saber com... Não, ele é mergulhador, cara. Mas tem que saber se ele sabe. Por que você vai para trás do barco? Assim, você pula de costas, você tá no barco aqui, você vai na proa e você vai para trás do barco. Tem um protocolo, né? Depende da altura, né? Se for alto, você dá o chamado passo de gigante, que é um passo para frente e cai em pé. Não é o que vira. Se for uma borda baixa, como você não consegue dar o passo, você joga para trás. Mas aí... É porque eu pensava... Tem um protocolo aí que ele... Não, é porque eu pensava justamente naquela coisa, porque ele vai para trás. Porque se ele fosse para frente, ele caia dentro do barco, né? Ele não... E ele? Eu fiquei esperando aqui uma técnica, né? Que técnica? Não, eu fiquei imaginando aqui. Essa eu não sei, que nem Essa aqui eu não sei, não. Eu mergulhei uma vez, foi com o Gustavo, teu irmão, que teu irmão entrou e não conseguiu. E eu desci, foi em Noronha. Tu se jogou pra frente, né? Ele se jogou pra frente, que ele disse, não, vou não. E eu fui pra trás. Mas... vocês viajaram juntos, né? No navio. Foi no navio. Foi. Não foste, Não fui. Não fui duas viagens que vocês fizeram. Miami. Foi pra Disney. Pra Disney eu não fui. E esse do navio também eu não fui. E realmente foi eu e o Gustavo. Mas isso que eles fazem em Noronha, eu nem sei se ainda fazem, mas não é muito legal de fazer isso, não, né, cara? E, cara, a gente foi longe, a gente foi bem longe. Sem o batismo, né? Tem muita gente que se apavora. Cara, tanto assim que o primeiro treinamento do curso de mergulho é você ficar embaixo d'água respirando. Porque qual é a tendência? Você querer sair da água pra respirar. Né? Então você ficar... E pra subir, você tinha que subir tranquilo, claro, subir devagar. O cara disse, cara, vai devagar. Porque tem uma hora que você dá aquele desespero. Né? E você... E toda hora era só... A gente... No Labomar... Calma, que é isso, rapaz? No Labomar a gente tem uma disciplina chamada mergulho científico.
aí eu ministro essa disciplina. Ministrava até antes da pandemia, né? Certo. Que a gente não dá curso de mergulho, né? Existem excelentes escolas de mergulho aqui no Ceará, mas a gente dá o mergulho científico, é como coletar dados científicos embaixo d'água, né? E aí mas a gente faz aula prática na piscina, né? Que massa, fazia no Yacht Club ali, aí a pandemia deu uma quebrada nisso, óbvio, né? E aí quando voltou agora da pandemia, eu tô como cientista-chefe, não tenho tempo de... Minha carga horária é reduzida, né? Mas aí, mais uma vez eu pergunto, e a Clara já fez esse mergulho com o papai? Cara, a Clara já, mas ela também tem esse medinho da... Ela chegou aí alguma vez contigo no Mara Hope e tudo mais lá, não? Não, muito pequena e tal. Uma época, eu queria que ela tivesse feito vela, escola de vela, que no iate tem, mas ela nunca se interessou, né? É o que eu tô dizendo, a Clara não se interessa muito, sabe? Ela tem as preferências dela que às vezes são um pouco diferentes, né? Show. Mas mergulhar não muito pequena, né? E quando eu pergunto se ela quer, ela diz que não quer. Né? Entendi. Cara, pelo menos hoje, né? Pode ser que não, pode ser que quem sabe mude de ideia, né? Virou ali uma memória afetiva para ser repetida, reexperimentada ali. Ela vê vídeo, vê foto, né? Exato. Porque eu acho que o mais mágico disso tudo, né, é aquilo que a gente sempre fala, né? É aquele tempo. Sentar ali na calçada para ver o cara pintando a parede, eu tô com meu pai, tô com minha mãe, tô com meu irmão aqui, é um tempo que eu tô ali, né, vivenciando. Então, acho que é por aí, assim, a minha curiosidade, né? E aí eu acho que é bem por aí que tu tá falando, né? Agora não, mas mais na frente ela tenha... Ela veja ali, bora, pai, fazer ali um... eu tenho uma professora da faculdade, foi minha orientadora, né? Que é uma das minhas mães científicas, que o pai dela era professor também, professor Henri Matos, já falecido, né? Ele teve 7 filhas mulheres. E ela é a mais velha. Então, ela conta isso, né? O professor Matos tratava ela, né, professora Helena Matos, como menino. Então, ele levava ela para mergulhar, levava ela para as coletas, levava ela para... E ela seguiu os passos do pai, né? Então, ela fez biologia, o pai dela era especialista em moluscos, ela se tornou uma grande especialista em moluscos, né? Especialista mundial e tal, seguindo um pouco os passos do pai, mas porque o pai trouxe ela, porque ele queria... Ela conta que ela ganhou um autorama do pai dela. Né? Então o pai tratava ela como um menino mesmo, né? Mas o que é que você acha, por exemplo, do Bob Esponja? Não, eu acho... Cara, bem sério assim, né? Não, o Bob Esponja é legal. O Bob Esponja, ele tem um fundo científico ali. Eu dou uma disciplina de invertebrados e no final da disciplina a gente faz a árvore evolutiva do Bob Esponja e da turma do Bob Esponja, né? Inclusive, o criador do Bob Esponja era biólogo, né? O Stephen Hillenburg, acho que é assim o nome dele. Porque ali você tem um porífera, que é o Bob Esponja, você tem um equinodermo, que é a estrela do mar, você tem um molusco, que é o lula molusco, você tem um caranguejo, que é o siriguejo, que é um artrópoda. Então você tem ali os principais grupos marinhos representados, né? O siri cascudo é o quê? Siri cascudo... Não, tem o siriguejo, né? Mas o siri cascudo... o sanduíche. O restaurante. É uma armadilha pra siri, né? Siri, Cara, aqui a gente ia ficar aqui trocentas horas, mas precisamos... dar continuidade na finalização do nosso encontro maravilhoso. Eu não falei nem metade do que eu ia falar. Não. Pois mas vamos marcar... Então vamos para o intervalo. O retorno. Depois a gente... Marcar o retorno, né? A gente costuma terminar, quando a gente está com um convidado, com o Quiz PaiCast. São só 2 ou 3 perguntinhas, assim, mais um bate-bola rápido, para a gente puxar coisas, de repente, assim, diferentes do que a gente estava conversando e, ao mesmo tempo, dentro da sistemática. E aí, vamos lá. Uma pergunta aqui é: qual a sua memória, né, a memória mais marcante da sua infância? Não me fala que foi aquele aniversário que você caiu da bicicleta e passou o aniversário sem camisa. Foi a tua, né? Não, foi correndo. Cara, memória mais marcante da minha infância. A primeira que vier aí. O que vier na tua mente. A casa da minha avó, com os meus primos, né? Minha família é muito grande, Muito grande. Cara, eu lembro a gente chegou aí em vários momentos lá, né? Então, a memória mais marcante é brincar com meus primos na casa da minha avó. Inclusive, eu queria deixar aqui uma homenagem, né? Um primo meu que faleceu semana passada, o João Lucas, né? 35 anos. Isso. Então, eu quero deixar aqui essa homenagem para ele, né? Pro João Lucas, que... Ele trabalhava na Câmara. Lá, né? Tu conheceu. Eu conheci, foi inclusive, a gente conversou em outro episódio, a gente conversou sobre essa questão da perda, né? E coisas abruptas que... De hora para outra, totalmente inesperado, muito jovem, né?
E deixa 2 filhas, né? A Maria Vitória, que é muito amiga da Clara, e a mais novinha é a Amanda, né? Então deixo aqui essa homenagem ao João Lucas. Mas a minha primeira memória de infância, então, é a casa dos meus avós, né? Fala avó, mas meus avós, né? Os pais da minha mãe. Sim. Seus Arrudas. E eu já sei, acredito que sei, mas qual a sua banda favorita? E me diga uma música. Qual é a música que te traz uma memória mais Pode ser afetiva? 2 bandas? Pode. Não, Ramones, eu acho que é uma banda que eu... E os Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí, né? E uma música deles, assim, com uma música que... pá. Cara, Ramones, eu acho que Poison Heart lembra muito Siddhartha. Sim. Né? A gente ouvia muito junto. E Engenheiros, eu vou lembrar da primeira música que eu ouvi dos Engenheiros, que eu lembro até hoje, que era Terra de Gigantes. Minha mãe foi me pegar no colégio, no João 23, finado João 23, no Antônio Salles. 23. Hoje é um cometa, Antônio Salles, que é do Afonso Albano, né? E eu lembro da minha mãe pegando no colégio, isso era em 88, eu entrar no carro e tá tocando Terra de Gigantes, né? E eu lembro assim, até da paisagem, tinha uma casa na esquina que tinha um gramado, eu lembro disso, né? Então, eu sei que pouca gente gosta de Engenheiros, mas eu sou fãzaço mesmo, assim, do Humberto, eu acho ele um cara massa. O nome da Clara tem uma relação com os Engenheiros do Havaí, porque o nome da filha do Humberto é... Clara. Olha aí. Veio daí. E assim, gosta. com essa a gente fecha maravilhosamente bem esse episódio. Quero agradecer a todos, agradecer você pelo seu tempo. Sei que você está voltando das suas férias e já emendando aí com ligação de secretário e tudo mais. Obrigado mesmo. Melhor para atender. Por tudo. Não, eu que agradeço, cara. Prazer conversar, passou rápido. Tinha um monte de história para contar ainda aqui, então, né? Vamos ter o... Mas se quiser fazer Luizinho 2. Parte 2, que nem parte 2. Tá aí. Parte 2. Parte 2. Aí a gente está à disposição. Prazer, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. E vocês sigam, compartilhem, curtam, botem seus comentários. Tu sabia que ele adora isso? Sempre. Curta, compartilha. Gente, fica com Deus e até a próxima. Valeu.